Hoje nós vamos conhecer a história de São Clemente Maria Hofbauer, ele que é padroeiro dos padeiros. Hoje, dia 15 de março, é dia desse grande santo da Igreja Católica, que teve uma história bastante conturbada. Nós vamos sintetizar aqui, mas ele teve muita perseguição. Ele foi muito perseguido, ele teve que mudar muitas vezes de cidade, de lugar, porque perseguiam esse pobre desse santo. Mas vamos saber por quê. Ele nasceu com o nome de João, ele não se chamava Clemente. Ele tomou o nome de Clemente quando ele se tornou um eremita. Ele era de uma família numerosa, mas de uma família pobre. E ele era o 9º filho de uma família de 13 filhos. Quando ele tinha apenas 8 anos de idade, seu pai morreu. E assim ele precisou aprender um ofício, porque a família não tinha dinheiro para mantê-lo nos estudos. Ele ainda ficou sem trabalhar até os 14 anos, mas ele teve que parar para poder aprender um ofício e foi aprender o ofício de padeiro. Entrou em uma padaria como aprendiz e depois de 3 anos ele foi trabalhar na padaria de um mosteiro. E lá nessa padaria desse mosteiro ele pôde retomar os seus estudos de latim principalmente. Mas sabe que ele não tinha um intento muito grande assim de querer ser padre, de querer ser religioso. A princípio ele estava fazendo os estudos somente para aprender mesmo alguma coisa que estivesse ao alcance. Depois dele trabalhar ali algum tempo junto com os monges naquele mosteiro, ele acabou tomando gosto pela vida religiosa. E sabe o que ele fez? Ele fez uma peregrinação e foi para Tivoli. E lá ele resolveu entrar para um eremitério, para ele se tornar um eremita. Nesse momento, com a permissão do bispo local, ele tomou sobre si o manto de eremita e tomou o nome de Clemente Maria. Nesse lugar, ele ficou pouco tempo, porque ele precisou voltar a trabalhar como padeiro novamente. E ele voltou para sua terra natal, ele que era de Viena, que era da Áustria, voltou para sua terra e foi trabalhar numa padaria muito importante, muito fina, muito chique. E lá ele conheceu 2 senhoras que, conhecendo a história dele, ajudaram ele a terminar os seus estudos. Depois de mais algum tempo como padeiro dessa grande padaria em Viena, ele com um amigo voltou novamente em peregrinação para a Itália. E nesse momento ele em Roma resolveu entrar para a vida religiosa de fato, não ser mais um eremita, ser um religioso. E entrou para a congregação dos redentoristas. E assim continuou seus estudos e pouco tempo depois ele fez os votos de obediência, de pobreza, de castidade e foi mandado, junto com um outro amigo seu, de volta para a Áustria, para abrir naquele lugar a congregação redentorista. Mas quando ele voltou para a Áustria, ele encontrou a Áustria governada por um imperador que estava acabando com os mosteiros e os conventos. Ele já tinha fechado mais de 1000 mosteiros e conventos. E ele não ia permitir de forma alguma que uma nova congregação se instalasse no país dele. E assim que ele fez, teve que correr da Áustria, foi perseguido pela primeira vez. E assim ele foi para Varsóvia. Chegou, encontrou uma cidade grande, com muitos habitantes, principalmente para aquela época, mas uma cidade de pessoas muito pobres, vivendo numa situação de extrema miséria. Ali naquele lugar, ele tomou para si a missão que realmente ele iria desempenhar durante toda a sua vida e passou a cuidar daqueles pobres e também educá-los, dar àquelas crianças principalmente uma direção, uma educação correta e uma boa catequese. Na Polônia, de fato, o seu ministério, a sua missão frutificou e ele começou a cuidar de muitos jovens e a quantidade de redentoristas, inclusive, que estavam com ele nessa missão, também aumentou e foi aumentando. Qualquer hora do dia e da noite, estavam sempre prontos para catequizar e faziam também nas suas missas as homilias na língua vernácula. Normalmente eles falavam em alemão e em polonês. E isso foi desagradando algumas pessoas, desagradando umas pessoas que não concordavam com esse tipo de procedimento em que Clemente e os seus irmãos redentoristas adotaram. Ele foi expulso da Polônia.
Antes dele ser expulso, ele foi preso, passou 90 dias na prisão antes de ser liberado. E depois de liberado, ele voltou para a Áustria. Na Áustria, ele encontrou um país um pouco diferente e ele conseguiu exercer o seu ministério naquele país, novamente na cidade de Viena. E, novamente, fez com que todo o seu carisma frutificasse, que crescesse o número de instituições que abrigavam as crianças, até que ele começou novamente a incomodar o novo imperador. Mas esse imperador fez uma viagem até Roma e, conversando com o Papa, ele foi atendido pelo Papa em Roma, ele ficou sabendo da fama de santidade e de como era bem visto dentro da igreja Clemente. E assim, quando ele voltou para a Áustria, ele chamou Clemente para conversar e deu a permissão para que Clemente, de fato, colocasse a congregação dos redentoristas de uma forma legal na Áustria. Foi uma grande satisfação para Clemente, porém, ele não chegou a ver a instituição dele de fato legalizada no país. Haviam algumas casas de atendimento, mas logo em seguida, depois dessa conversa com o imperador, ele caiu doente e no dia 15 de março acabou falecendo, partiu para a glória. Mas ele partiu para a glória numa aura de santidade muito grande. As pessoas sabiam que Clemente era uma pessoa que tinha uma santidade fora do comum. Apesar dele não ter dons místicos de profecia, revelação, de visões extraordinárias, ele foi uma pessoa que sempre soube viver uma vida de obediência a Deus e viver na simplicidade. E outra coisa que Clemente fazia com maestria era dar bons conselhos e principalmente homilias sensacionais, explicando a palavra de Deus. Tocava de fato o coração das pessoas quando Clemente falava. Era o ano de 1820. Como a santidade de Clemente era muito reconhecida entre a população e as pessoas que o conheciam, o processo de beatificação e canonização dele andou rápido. No ano de 1888, ele foi beatificado pelo Papa Leão XIII e no ano de 1909 foi canonizado pelo Papa Pio X. Assim, nós temos o exemplo desse grande santo, que apesar de não ter dons místicos, de fazer prodígios, portentos, grandes milagres, foi um homem que viveu na integralidade o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com seu exemplo e com a sua forma de falar, de pregar, ele pôde passar isso para muitas pessoas, tocar os corações das pessoas por onde ele passou. Que nós possamos tomá-lo como exemplo, também escutando o nosso chamado, fazer a diferença nesse mundo, tornando o mundo melhor por onde nós passarmos. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu joinha. Também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM, principalmente pelo nosso quadro Conhecendo os Santos. Até amanhã com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.